Oi, nesse vídeo a gente vai ver a resolução dos quizzes da semana 2 da disciplina de Algoritmos e Programação de Computadores 1. São quizzes, na verdade, simples, né? Não são muito elaborados aí os dessa semana. Aqui a resolução não vai demorar muito. Então vamos ao primeiro, que é o quiz da videoaula 4 de expressões aritméticas e operadores. E aqui está perguntando o seguinte: sobre os operadores que se usam em Python, temos dois operadores de divisão. Indique qual seria o resultado da divisão de dois números com o operador barra barra, que é o operador aí que eles chamam de quociente da divisão. Então o que acontece? Quando você vai dividir dois valores em Python, e você tem ali, por exemplo, variável A igual a 5 e B igual a 10, você tem duas possibilidades. Fazer A barra 10, aliás, A barra B, que é a mesma coisa que você fazer 5 barra 10, ou você pode fazer A barra barra B, que é a mesma coisa que fazer 5 barra barra 10. Bom, qual é a diferença dessas duas coisas? A diferença é que um faz a divisão exata, a divisão ali com casas decimais, como a gente já conhece, e a outra faz só a divisão inteira. O que significa isso? Que 5 dividido por 10, como a gente conhece, a gente sabe que dá 0,5, que é o que acontece quando a gente faz uma barra só. Se a gente usa duas barras, a gente não quer a parte decimal, a parte que sobra, que é a divisão comum, ela se vira e descobre qual que é essa parte decimal, né? Converte esse resto aqui para um valor numérico. Então aqui 5 dividido por 10, como a gente não consegue nenhuma unidade, isso daqui vai dar 0. Então isso aqui dá 0. No caso aqui do barra barra, que é o que ele está pedindo aqui, e dá meio no caso da barra normal. Então são valores diferentes, né? Um é a divisão como a gente conhece, o outro é a divisão só considerando a parte inteira da divisão, que é o operador barra barra, conhecido como quociente. Então as alternativas aí dizem que na a divisão com esse operador apresenta o quociente da divisão. E é exatamente isso que a gente tem. Aqui a gente tem só o quociente da divisão. Lembrando, né, que se eu pego 5 e faço aqui, coloco uma chave e divido por 10, 1 vezes 10 dá 10, então passa de 5, então tem que ser 0, né? 0 vezes 10 dá 0 e sobra 5. Isso aqui é o que o barra barra pega. Então aqui ó, a gente tem o que o barra barra retorna, e esse 5 aqui seria o que o módulo, aquele operador lá da porcentagem, retorna. Então, isso aqui a gente sabe que é o quociente da divisão e isso aqui é o resto, né? Então, realmente o barra barra retorna aí o quociente da divisão. Então, alternativa A como a correta. Isso aqui não é o resto da divisão, o resto da divisão é porcentagem, que indica aí o módulo. A divisão com esse operador apresenta um número com as casas decimais da divisão. Não temos casas decimais, então C está incorreta. D, a divisão de dois números inteiros com o resultado float. Aqui a gente tem um resultado int, né? Porque ali o resto da a divisão ali do quociente ela é sempre inteira, nunca vai dar um valor ali decimal. A divisão com esse operador, que é chamado de módulo, né, apresenta o resto da divisão. Isso aqui não é operador de módulo, né? Como eu disse, operador de módulo é o operador ali da porcentagem. Então, alternativa A aí como a correta. Depois, aqui no quiz, que foi da próxima aula, videoaula 5, expressões lógicas e operadores, a gente tem a seguinte questão. Considere que você queira saber se a nota que você obteve é igual a 6. Nesse caso, indique qual seria o operador a ser utilizado. Então, você tem lá, por exemplo, uma nota, né, uma variável nota ali que você fez igual a, vamos colocar aqui 6.
E aí você quer ver se essa nota ela é igual a 6. Ou seja, você está fazendo uma comparação. Está comparando a nota que você tirou com o valor 6. A sua nota é um número, então ela é comparável com outro número. Então você quer saber se a nota que você tirou é exatamente igual a 6. Para isso, então, você não vai fazer atribuições, tá? Porque isso aqui sim é uma atribuição. Eu estou jogando o valor 6 lá na variável nota. Então, nota, porque eu atribuí o valor 6 em nota, a nota passa a ter o valor 6. Mas o que eu quero fazer aqui é ver se é igual a 6. Então, eu não estou fazendo atribuições. Não estou fazendo o operador lógico igual, porque o operador aqui que eu estou pedindo, né, não é um, vamos dizer assim, os operadores lógicos eles têm a ver com operações da álgebra booleana. Então a gente tem ali o AND, o OR, o NOT, e um operador de comparação, ele é um operador relacional, não necessariamente um operador lógico. O operador lógico ele faz operações lógicas, né? Cada um dos operadores lógicos eles representam uma das operações lógicas. Então o e, o ou, o não e coisas do tipo, então isso também não pode ser. Então realmente para fazer comparações a gente está falando de operadores relacionais. E esse operador relacional aqui ele é o operador do diferente. É a forma que a gente tem para representar o símbolo do diferente lá da matemática, só que aqui em computação. Então, a alternativa D não pode ser. Então, o que eu faria, né? Se eu fosse comparar a nota ali com 6, eu faria algo como nota igual aqui, ó. Igual a 6. Eu sei que isso não é muito intuitivo, né? Porque pode confundir um pouco a diferença de 1 igual só e 2 iguais, né? Porque são coisas diferentes. 1 igual é atribuição e 2 iguais é comparação, né? Ou um operador relacional aí. Mas é assim que a linguagem é construída, então 2 iguais é para fazer comparação, é um operador relacional, para ver se uma coisa é igual a outra quando a gente compara realmente dois números no mundo real. E 1 igual só é para fazer atribuição, tá? Então não confunda. Então realmente aí para fazer essa comparação a gente usa a operação aí de igual a igual, operador relacional aí. Então essa é a resposta aí nesse caso. Vamos para a próxima, que é o quiz da videoaula 6 de variáveis, também bem simples. No seguinte algoritmo, a partir de uma dada temperatura em graus Celsius, calcula-se a respectiva temperatura em Fahrenheit e Kelvin. Indique como são chamados no algoritmo os seguintes nomes. Então, temos aqui Celsius, Kelvin e Fah. Então, a gente tem ali que começa o algoritmo e ele lê Celsius, depois ele cria uma variável Fah aqui que é Celsius mais 273 e que cria uma variável Kel aqui que é 1.8 vezes Celsius mais 32 para fazer ali basicamente a partir da leitura de Celsius fazer a conversão para Fahrenheit e Kelvin respectivamente. Bom, então é claro que aqui até pelo sinal de atribuição, como a gente acabou de ver ali, a gente tem um caso de 3 variáveis, né? Se eu tenho leitura de Celsius e depois eu faço cálculos para atribuir valores para Fah e Kel, se eu estou fazendo atribuição, estou jogando valores em algum lugar, esse algum lugar é representado por uma variável. Então, claramente, Celsius, Kel e Fah são 3 variáveis aqui desse algoritmo representado no fluxograma. Portanto, ficamos com a alternativa A como alternativa correta. E para finalizar, temos a videoaula aqui 7 de strings. Então aqui está pedindo para indicar qual é o tipo de dados que é usado para representar o nome do aluno. Lembrando que a gente quer guardar na variável o nome e o sobrenome do aluno separados por espaço em branco. Bom, aqui está perguntando então qual que vai ser o tipo de dados que guarda esse nome completo do aluno. A variável vai ter que ter aqui o nome e o sobrenome do aluno separado por espaço em branco. A gente claramente está falando de textos, de palavras, de caracteres, de letras. Então,
Os tipos int e float aqui não servem, porque eles são para números. A gente precisa guardar letras. Então, claramente aqui números inteiros não guardam letras. Pontos flutuantes ou float que guardam números decimais também não serve para guardar letras. O tipo lista ou list até serviria para guardar caractere por caractere, mas como isso não foi abordado na disciplina ainda, também não é o caso específico, e de qualquer forma não seria a melhor estratégia, o melhor tipo de dado para guardar o nome de aluno, porque a gente teria que guardar nessa lista caractere por caractere, e a impressão, o manuseio disso não ficaria muito legal. Claramente também não temos um tipo lógico ou um tipo booleano, porque aqui a gente não tem um caso de uma coisa que é um sim ou não, um verdadeiro ou falso. Então, só nos resta, e realmente essa é a resposta certa, a resposta A. A gente tem um tipo que guarda cadeia de caracteres, que guarda ali uma sequência, um conjunto de caracteres. E aí a gente chama isso de string, né, do inglês ali string, que seria como se fosse a ideia ali de uma corda, né, que tem esses vários caracteres pendurados, ou str, que é a abreviação aqui do Python para string, né? Então assim como a gente não fala boolean aqui na B e nem integer aqui, e a gente também não fala floating, a gente também não tem o tipo string, né? Eles abreviam aqui, em vez de string, eles põem só str. Então, a coisa é uma string, mas o tipo ali que eles dão o nome é str, vamos dizer assim. Então, a alternativa A aí realmente como a correta. Então, a gente vai usar, então, como na própria resposta aqui desse quiz, usar os tipos string, né? Lembrando que aqui, quando a gente está falando de strings, a gente está falando de uma variável ali que vai ter uma atribuição, né, dessas palavras aí que representam o nome e sobrenome do aluno, entre aspas, duplas ou simples, né? Então, na hora de fazer a atribuição, a gente tem que jogar ali uma coisa que está entre aspas, para o Python entender que a gente está falando do tipo string, né? Então, se a gente já lê diretamente do teclado essa string, como está ali na própria resposta do quiz, a gente tem que lembrar que o Python já entende ali do input que aquilo lá já é uma string, então a gente não precisa fazer conversão nesse caso. Com isso, então, a gente fecha aqui a resolução, né, os comentários sobre cada um dos 4 quizzes que foram cobrados aqui como atividades aí não avaliativas para a semana 2. Espero então que você tenha entendido aqui esses questionários. Foram bem simples, né? Não tem nenhum conceito aqui mais elaborado. Então, acredito que tenha sido fácil de entender. Se você está assistindo o nosso vídeo aqui pelo YouTube e não é o nosso apoiador classe A, considere se tornar olhando aqui para a descrição do vídeo, onde você vai ter ali os links, especialmente do eixo de computação, para se tornar um apoiador classe A. E se você puder, quiser e se sentir à vontade, você pode, aqui do lado da minha câmera, clicar, colocar o seu celular, né, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela para você doar aqui para o nosso projeto do EAD Vídeos qualquer valor que você quiser. Eu fico por aqui então, nos vemos na próxima oportunidade. Até mais!